Boa noite a todos. Hoje é exatamente 27 de junho de 2023 e estamos nós reunidos para estudarmos a obra O Livro dos Espíritos. A escolha das provas, tá? Não são das expiações, porque expiação não há escolha. Expiação já é a reação de uma ação. Entendeu? A gente vai já explicar. Então aqui são das provas. As provas são escolhas. A expiação, a escolha já foi feita, agora te vira, né? Vou já explicar. Então sejamos todos nós bem-vindos e sempre nós iniciamos um estudo fazendo a nossa oração, agradecendo a Deus, porque é impossível nós iniciarmos um estudo da doutrina espírita sem pedir a inspiração do mais alto. Então vamos orar? Vamos então unir os nossos pensamentos, amigos, amigas, irmãos de ideal espírita, para juntos, em uma só voz, em um só pensamento, em um só sentimento, elevarmos até o nosso Senhor Jesus, nosso Mestre por excelência, Divino Amigo, amor de nossa vida. Mais uma oportunidade de estudo nos é ofertada. Nós agradecemos, amado Mestre, por mais esse encontro em Teu nome, por mais uma oportunidade de estudar o Espiritismo. Amado, que os amigos espirituais que aqui estão, que são os Teus mensageiros, que possam nos inspirar, nos ajudar na compreensão da obra, porque todos nós, Senhor, aqui nos encontramos em Teu nome. Muito obrigada, Divino Amigo, e que os bons Espíritos possam nos ajudar na compreensão e no entendimento do estudo dessa noite. Que assim seja. Então vamos lá. Todos nós, pautados na lei divina, temos o livre-arbítrio. A liberdade que Deus nos dá de fazermos as nossas escolhas. Como um Pai Criador e a inteligência suprema, Ele sabe que o amor, que é a nossa conquista maior, é o amor, ele não pode ser uma imposição. Ele tem que ser uma conquista para que possa ser sentido. Então, logo, Ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos ou devemos seguir. Mas nós não ignoramos a lei. A lei, ela foi escrita e está escrita em nossa consciência. Desde o momento da nossa criação, da nossa elaboração como princípio inteligente, e a partir do momento que já alcançamos o patamar de espírito, ali em nós já foi gravado a lei de Deus. Ou seja, essa lei de Deus, ela está tão forte dentro da gente que ela nos conduz mesmo. É uma intuição muito forte. No reino dos nossos irmãos menores, porque nós também estamos ainda no reino animal, não existe reino hominal, é reino animal. Então nós estamos ainda dentro da origem animal, mas nos nossos irmãos menores, eles têm uma força que o conduz, que é o instinto. Então, todos os animais, eles são conduzidos pelo instinto. E o instinto é Deus segurando na mão, vamos dizer assim, na patinha de cada animal. E tudo funciona perfeitamente no reino animal, porque eles estão submetidos ao instinto. Não existe livre-arbítrio para o animal. O animal está submetido, ele entra no cio. Todo esse processo é instinto. A abelha tem que sair, tem que fazer o trabalho, a formiga tem que sair. Você não vai ver uma abelha e dizer, olha, eu estou chateadíssima com a rainha, não vou mais trabalhar nessa colmeia, vamos fazer aqui uma ribeira. Não existe isso, porque elas trabalham submetidas ao instinto, elas realizam instintivamente, não há uma razão, não há um livre-arbítrio. Nós, na condição de humanos, já nessa individualidade, desse espírito formado, Deus gravou em nós a lei, que não é o instinto em absoluto,
mas é uma força muito grande que nos diz o caminho a seguir. Mas ele nos deu o livre-arbítrio. Então vem a força muito grande, faça isso, mas eu tenho o direito de escolher fazer ou não. Para nós, a nossa condição hoje de humanos rebeldes, porque lembra sempre disso, o humano, o terrícola, ele não é regra, ele é exceção. Então, perante a criação de todos os espíritos nesse universo infinito, nós, os humanos, somos a exceção, não somos a regra. O que eu estou querendo dizer? A grande maioria da criação de espíritos que Deus nunca para de criar se submete a essa força interior, a essa lei gravada na própria consciência do ser humano. Isso é o comum, esse é o natural seguir, porque é o melhor caminho, é o caminho muito mais curto que nos leva à perfeição, é o caminho de bem menos sofrimento e de praticamente zero de expiação. É o caminho mais certo que tem. Nós, os terrícolas, fazemos parte do 1%. Na fala de Jesus, eram 100 ovelhas. 99 permaneceu no aprisco, 1% se desgarrou. Então, nessa parábola, ele diz assim, olha, perante a criação, 99% se submete à lei divina, que é a lei do amor. Apenas 1% se rebela. E nós, os terrícolas, fazemos parte desse 1%. Logo, para nós, é muito difícil se submeter à lei de Deus que está em nós, porque nós somos rebeldes, nós não queremos, até hoje, realizarmos a vontade de Deus. Nós sempre queremos realizar a nossa vontade. Então, Deus está errado e eu estou certo. As melhores escolhas é a que eu faço. Eu sei o que é melhor para mim, Deus não. Então, essa é a nossa característica, a característica dos espíritos terrícolas rebeldes. Por isso a parábola de Adão e Eva. Nessa parábola belíssima, o que a lei diz? A senhora, vocês podem comer de tudo que está, vocês já estão no paraíso. E o que é estar no paraíso? Está encarnado num corpo com tudo pronto. Alguém aqui fabrica oxigênio? E sem oxigênio alguém vive? Quer paraíso melhor que esse? Então o Papai do Céu preparou tudo. E disse assim, eu só quero uma coisa, meu filho, que tu aprenda a amar um ao outro. Então nessa parábola de Adão e Eva, ele disse, olha, vocês têm tudo. Só não pode comer o fruto da árvore proibida. Não existe maçã. Maçã alguém inventou em algum momento, coitado da maçã levou a culpa. Mas ele fala de um fruto. E obviamente é uma metáfora. E aí a Eva, que representa a humanidade terrena, seduzida por uma serpente, decidiu comer. Porque a serpente disse, caso você coma, você terá o conhecimento de tudo. Você será praticamente Deus. E aí a humanidade terrena, se sentindo maior que Deus, decidiu provar do fruto e se perderam. Então, dentro dessa metáfora, o que é? O homem desenvolveu a intelectualidade e se acha muito mais superior do que Deus. Então, essa é a nossa característica. Nesse nosso movimento de desobediência, a lei que está inscrita na nossa consciência, nós arrumamos expiações. Porque o que é desobedecer a Deus? É fazer mal ao seu semelhante. É só isso. Quando eu faço mal ao meu semelhante e a mim, eu estou desobedecendo a Deus. Logo, se eu faço mal ao semelhante e faço mal à minha pessoa, eu arrumo uma expiação. Tia, como é fazer mal a si próprio? Já ouviste falar de dependências químicas? O açúcar também é dependência química, tá? É bom lembrar. O açúcar, ele provoca dependência. Você tem uma enfermidade, você sabe que vai morrer e você pega o açúcar e enfia na boca. Isso é dependência química. O açúcar, ele vicia.
Então, toda e qualquer dependência química faz mal ao corpo, eu estou me prejudicando. Logo, eu vou ter que pagar um preço, eu vou expiar o mal que eu fiz ao corpo. O ódio, raiva, a inveja. O invejoso, ele sofre constantemente, porque ele nunca está satisfeito com o que tem. E ele sofre em ver o outro tendo. Então, esses nossos processos de desobediência a Deus, a gente só sofre. Então, quando eu faço mal a mim ou a outro, eu vou ter que reparar. O nome disso é expiação. As provas é Deus mandando. Provas é, meu filho, vou te mandar uma situação desafiadora. Caso você passe, terás nota 10 e vai evoluindo. Porque uma coisa é você ser fiel a Deus, é a parábola de Jó. É você ser fiel a Deus com a barriga cheia num casão. A outra coisa é você ser fiel a Deus passando fome na miséria. Por isso a parábola de Jó. A outra coisa é você com saúde e você sem saúde. Entende? Então, quando uma criança, um espírito reencarna em um corpo deformado, isso é prova ou expiação? Expiação. Deus não nos manda provas em que nós teremos que ficar presos em uma cama. Quando você está limitado, preso em qualquer função, isso já quer dizer assim, ó, tu não soubeste usar o talento, eu te tirei. Então, quando você nasce e passa uma vida inteira preso numa cama, a palavra é essa, prisão. Se está em regime de prisão, foi tirado o teu livre-arbítrio. Temporário, mas foi. Tu não tem para onde sair. Tu não pode te levantar para pegar um copo com água. Tu não pode te levantar para fazer a tua higiene pessoal. Tu está submetido a alguém fazer isso por ti. Uma vida inteira. Ou tu não pode pensar, raciocinar, decidir. Isso tudo é regime de prisão. Então esse já é um processo expiatório e não provacional. Então a gente tem sempre que lembrar, não existe absolutamente nada que eu faça nessa vida que eu não tenha que prestar contas. Volto a repetir, planeta Terra não é férias, nem lazer, nem brincadeira. É um investimento muito sério. Quando tu manda teu filho para a escola, tu faz um investimento. Quando chega ao final do ano, o que você quer do seu filho? Que ele passe, né? Que ele traga boas notas. Afinal de contas, quanto você gastou para o menino estar lá? Porque aqui, para ter educação, você tem que pagar. Nesse nosso país ainda. Então, você faz isso, você paga, e aí chega ao final do ano, você cobra do menino. Agora, pensa uma encarnação inteira. Quanto de oxigênio? Quantos litros de leite? Quantos ovos? Quantos animais? Quantas verduras? Quantas frutas? Quanto o próprio corpo físico? Aí a gente volta e diz, e aí, o que tu fizeste com todo o investimento que foi essa tua encarnação? Ah, pai, não fiz nada. Você não evoluiu nada? Ah, não. A colega está nos perguntando se, Betia, eu entendi quando a senhora falou que nascer nessa condição é uma expiação para o espírito reencarnante. E para o grupo familiar? Vou contar uma história que está na memória de um suicida. Ele nasceu, eu acho que foi o caso da Eulina. Então ela foi amante e uma das responsáveis pelo suicídio dele. Numa encarnação bem próxima, ela veio como irmão, ele doente, a mãe morreu e quem teve que cuidar dele foi ela. Então, quando você fala em grupo familiar, o grupo familiar pode sim ter sido coadjuvante, entendeste? Desse que está nessa condição de paciente, ou responsáveis por ele ter chegado aonde chegou e hoje está nessa condição. Ou, em terceiro ponto, vamos supor,
são espíritos que têm um débito muito grande com a sociedade e para se redimir, isso está no Memória de um Suicida, para se redimir, acolhem um espírito nessa condição para poder aliviar o seu processo expiatório. É uma provação porque ele pode abandonar e se enrolar muito mais. Raríssimas vezes são almas abnegadas que dizem assim: eu quero ir e ajudar esses irmãos que terão que nascer nessa condição. Porque quando você vê uma mulher grávida, qual é a primeira coisa que se fala? Que venha com saúde, né? Por que a gente fala isso? Preguiça. Ninguém quer ter trabalho. A gente está preocupado é não ter trabalho e não ajudar o espírito que está reencarnando. Agora imagina se Deus atendesse todos os nossos pedidos, esses espíritos, e muitas vezes nós não teríamos oportunidade de expiar. O grupo familiar, ele também está envolvido, de forma direta ou indireta. Deus não erra. Fiz isso na cabeça. Deus não erra. A família está certinho, os filhos estão certinho e o corpo que tu reencarnou está certo. Não tem nada errado. A única coisa que nos falta é entender que Deus é a inteligência suprema. Tudo está certo. Quando nós fugimos das nossas responsabilidades, nós sofremos. As mulheres rasgaram o sutiã, vamos abandonar o lar, vamos cair no mundo, vamos fazer tudo o que os homens fazem. Nós nunca tivemos um índice tão grande de depressão. As mulheres hoje fazem tudo, estão entristecidas, adoecidas, como nunca estivemos. E os filhos? Um alto índice de dependência química, um alto índice de suicídio. Será que não deu para a gente perceber que rasgar o sutiã nos fez muito mal a nós e à sociedade? Quem está criando os nossos filhos? Cada ser tem uma responsabilidade. Está no corpo masculino e está no corpo feminino. Então nós achamos que está errado, é do jeito que a gente quer. E aí a gente está vendo o caos que está na nossa humanidade terrena. Então, se você olha para a natureza, você vê o provedor do lar e você vê o coração do lar. Então, hoje nós temos 2 provedores e nenhum coração. Estou mentindo? E aí a gente vê o caos. Nós estamos vivendo um caos. Por desobediência às leis de Deus. Então a provação é Deus mandando. A expiação foi eu que utilizei mal o meu livre-arbítrio e terei sim que reparar o mal que eu fiz. Isso é uma educação divina. Bagunçou, meu filho? Baguncei. Vá arrumar. Feriu, meu filho? Feri. Vá consertar. Isso é educação divina. Mesmo tendo a expiação, a gente continua aprontando. Mesmo sabendo disso. Vamos pegar 258? No estado errante, vou repetir, fiz a semana passada e repito, está aguardando uma nova encarnação. E antes de começar a nova existência corpórea, o espírito tem consciência e previsão das coisas que lhe vão acontecer durante a vida? Responderam. Ele próprio escolhe o gênero de provas eu posso escolher, provas. Que deseja sofrer é passar. E nisso consiste o seu livre-arbítrio. Aí o professor Allan Kardec, em cima dessa questão que nós já comentamos a semana passada, fez a 258A. Não é Deus, então, que lhe impõe as tribulações da vida como castigo?
Castigo aqui, gente, é uma repreensão. Então ele perguntou aqui, não é Deus então que ele impõe as tribulações da vida como castigo? Por que ele está pautando isso? Porque logo atrás, quando ele vai falar da reencarnação, do espírito ter que encarnar, ele diz que é uma imposição divina. Então não existe assim, Deus criou um espírito e diz assim, você quer encarnar, meu filho? Não, todos, isso faz parte. Todos têm que encarnar, todos, isso faz parte do processo de evolução. Então ele diz, então não é Deus então que ele impõe? Ele diz, nada acontece sem a permissão de Deus. Por que sem a permissão de Deus? Pois foi ele, Deus, que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Então, ou seja, quando ele diz nada acontece sem a vontade de Deus, porque nós estamos submetidos às leis que regem o universo. Quem foi que construiu as leis? Deus. Então, quando eu falo na lei de causa e efeito, eu estou falando de uma lei divina. Não foi o Joaquim que construiu essa lei. É uma lei de Deus. Logo, todos nós estamos submetidos a essa lei. Deus cria leis e nós estamos submetidos a ela. Nós somos filhos dele, ele que nos criou. Nós somos tão besta, se o papai quiser fazer bem assim, ó, ei, volta, acabou, não tem bom, mas a gente tem certeza que a gente é o cara, não é verdade? Não é que a gente é besta? É besta. A gente vê assim, esse menino é besta, essa menina é besta, não tem assim, né? A gente diz, mas é besta mesmo, tá se sentindo. Na hora que o papai quer, ele tira, e ele não manda aviso, e nem assim a gente se toca. Vai aprontando. Nada acontece sem a permissão de Deus, pois foi ele que estabeleceu todas as leis que regem o universo. Perguntai, então, por que fez tal lei e não outra? Porque o povo aqui é metido, né? A gente fica questionando Deus, mas por que ele fez assim e não assim? Pensa. Caboquinho desse tamanho, uma caboquinha desse tamanho, um negocinho de nada, tem poeirazinha, tem coragem de olhar para a inteligência suprema e questionar. Dá ideia para Deus. Não, senhor, eu acho que o senhor errou. Não deveria ter feito assim, deveria ter feito assado. Então ele brinca aqui, o Espírito brinca, respondendo para Kardec, que diz assim, olha, ele que estabelece, então se perguntai então, por que fez tal lei e não outra? Dando ao Espírito a liberdade de escolher, Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências. Ele dá a liberdade, porque o livre-arbítrio é uma lei inderrogável. Todas as leis divinas são inderrogáveis. Eu não tenho direito de tirar o livre-arbítrio da Claudinha. Judas se matou? Ele estava ao lado de quem? Jesus advertiu várias vezes. Então, eu não posso, por mais que eu saiba que essa escolha não é a melhor, eu tenho que respeitar a escolha de cada um. É igual avô e avó. A responsabilidade de educar teus netos é dos teus filhos, não é vó e vô. Tu já fez a tua parte. Não te mete, tu não vai ter que assumir uma responsabilidade que não é tua. E vai atrapalhar. Então, como diz manhinha, dizia, né? Quem pariu Mateus. Mas os avós hoje querem interferir demais. Olha aqui, avó. Quer interferir demais, quer dizer como tem que fazer. Não. Não tire essa experiência dos seus filhos. Eles têm que aprender. É essa nossa mania super protetora. O filho já é pai, a filha já é filha e a gente quer tratar como se fosse criança todo mundo. Deus lhe deixa toda a responsabilidade de seus atos e de suas consequências.
nada entrava o seu futuro. Nada entrava o seu futuro. O caminho do bem como do mal lhe estão abertos. Então, escolheu o mal, escolheu porque quis. Porque o caminho do bem também estava aberto. Tia, por que a gente escolheu o caminho do mal? O início de tudo é o instinto de conservação, que a gente adoeceu. E o instinto de conservação, nós transformamos ele em egoísmo. E aí, gente? Se vier a sucumbir, resta-lhe o consolo de que nem tudo se acabou para ele e que Deus, em sua bondade, deixa-o livre para recomeçar o que foi mal feito. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é a obra da vontade do homem. Então, a gente para pensar e diz assim: não, isso aqui é a vontade de Deus. Já pensei, adquirir uma enfermidade, não é a vontade de Deus. Será que foi a vontade de Deus? Será que não foi uma desobediência a Deus que tu adquiriu essa enfermidade? Adquiriu um HIV. Ah, foi a vontade de Deus. Não. Não foi. Foi o uso indevido do livre-arbítrio. Porque sexo é um departamento divino, não é brinquedo. Logo, a gente paga o preço do mau uso. Então, a gente tem que ter muito cuidado quando a gente diz é da vontade de Deus. Ah, fulano morreu, era da vontade de Deus. Como que da vontade de Deus? A criatura tomou todos, pegou o carro, ficou a 140 km por hora, bateu, se acabou, era a vontade de Deus? Não, isso é suicídio. Então, tenhamos muito cuidado. Além disso, é preciso distinguir o que é obra da vontade de Deus do que é obra da vontade do homem. Você acha, sabendo do propósito de uma encarnação, você acha que Deus faz isso com alegria? Verificar um filho, passar 30, 40, 50 anos preso? Qual pai que se alegra com o filho preso? Mas tia, então por que ele aprisiona? Para ele não se comprometer, porque se soltar, vai continuar aprontando com a vida dele e com a vida de qualquer um. Se ele vier com toda a inteligência novamente, vai abusar de novo. E quando o papai faz isso, ele já tentou de tudo. Já foram muitas encarnações. Mas minha filha, tem jeito não. Agora você tem que ir em regime de prisão. Se um perigo vos ameaça, não fostes vós quem o criou, e sim Deus. Tivertes, porém, o desejo de vos expordes a ele, porque nele vistes um meio de progredirdes, e Deus o permitiu. Então, às vezes você vê um desafio muito grande, é Deus que colocou aquilo ali. E aí, vai enfrentar? E aí você pode escolher se submeter ou fugir. Abandonar. Não vou não. Quero não. Tia, como é que pode ser isso? É na vida social. Vamos pegar uma das coisas mais complicadas? Casamento. Tá? Você escolheu um fofo, escolheu uma fofa, tá ali juntinho, já tem crianças. Uma família. Aparece uma fofete ou um fofolete. Aí um daqui diz, é o amor da minha vida, encontrei atrasado. O que tu vai fazer? O que você vai fazer? Entendeu? A gente não se percebe que a vida nos convida nessas bifurcações. É o livre-arbítrio. É a prova.
quase sempre repetimos os mesmos erros, sem nenhuma criatividade. Aí eu pego o Emmanuel e que ele diz assim, é só por uma hora, uma encarnação é uma hora perante uma eternidade. Então a humanidade terrena, nesse ato de extrema rebeldia, é capaz de largar tudo para satisfazer os seus prazeres. É capaz de matar uma nação inteira para satisfazer os seus prazeres. Fale, filho. Quando o espírito não consegue, não tem capacidade de escolher suas provas, como é feito isso? Aí tem um anjo da guarda dos espíritos superiores. Existem equipes prontas para o trabalho da reencarnação. A gente vê isso na obra Obreiros da Vida Eterna, de André Luiz. Se um perigo vos ameaça, então, porque neles viste o meio de progredir e Deus o permite. Tá difícil, gente? Eu tiquei bastante. Me fala se alguém não compreendeu. Por que a titia tica bem? Para que na nossa vida, no nosso cotidiano, tudo que nós aprendemos hoje possa ecoar na hora que a vida nos chamar ao testemunho. E aí você vem e você escuta a voz lhe repetindo. E o anjo da guarda aproveita e diz, lembra do que tu ouviu? Faça isso não. É só uma hora, uma encarnação é uma hora. Vale a pena o sacrifício. Tia, eu já tenho 50 e poucos anos, quase 60, eu estou escutando isso só agora, eu já aprontei demais na minha vida. Não tem como voltar atrás. Mas hoje, a partir de agora, tu pode fazer tudo melhor. Enquanto nós estamos encarnados, Deus está dizendo assim, olha, aproveita, viu? Tu ainda está na escola. E aí eu paro para pensar, eu nem lembro da minha encarnação anterior, porque se eu lembrasse a coisa ia ser pior. Só avaliando meus 50, 60 anos, eu já achei que aprontei muito. Olha como nós somos lesos. Eu avalio uma encarnação, eu já vi que aprontei muito. E eu continuo como se não tivesse acontecendo nada. Choro, lamento, já aprontei muito. Mas não faz nada de sacrifício. Não faz nada para mudar. Então adianta tu estar lamentando o passado? Não adianta. Então a gente pega o apóstolo Paulo, aprontou muito, matou, mandou matar. O que ele fez? Se anulou, que é a fala de Jesus, todo aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga. Então ele vendo o passado próximo, tudo que ele tinha feito, ele disse, olha, meu débito está grande, eu vou correr atrás do prejuízo. E com isso pronto, naquela encarnação ele resolveu tudo. O homem foi recebido por Jesus. Numa encarnação. Quem mais a outra? Madalena. Madalena era prostituta, gente. Era uma mulher que fazia orgias. Bebia, usava de tudo. Mulher rica, muito bonita. Madalena era muito bonita. Os clientes da Madalena eram dos homens ricos, eram os romanos. Apesar dela ter a nacionalidade, ela era judia, apesar dela, mas os clientes dela eram os romanos. Abriu mão de tudo. Então a gente diz assim, ela era prostituta? Era. Quando ela conheceu o Cristo e decidiu seguir, deixou de ser. Então o que é que nós fazemos? Nós vamos pegar aqui. Nós nos prostituímos, seja de forma moral, seja de forma for, conhecemos Jesus e continuamos nos prostituindo. Ou seja, continuamos fazendo tudo o que fazíamos antes. Logo, conhecemos Jesus? Não, não conhecemos. A gente ouviu falar, mas isso não faz parte da minha vida. Entende? Eita, que a chicote hoje não tá bom, né? É a espiritualidade, não sou eu não, eu sou só o microfone.
Se eles estão mandando, é porque ele está precisando. 259. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, olha lá. Se o espírito pode escolher o gênero de provas que deve sofrer, seguir-se-á que todas as tribulações que experimentamos na vida foram previstas e escolhidas por nós. Então, já que nós podemos escolher, então todas as tribulações, tudo que acontece foram escolhidas e previstas por nós? Resposta. Todas não é bem um termo. Porque não escolhestes nem previste tudo que vos sucede no mundo. Por exemplo, você vai fazer uma viagem de férias. Você escolhe o lugar, o hotel, a condução, se vai de ônibus, se vai de barco, se vai de navio, se vai de avião. Isso aí você escolhe. Mas o que vai acontecer ao decorrer da viagem, tu não tem noção. Então, dependendo da condição do espírito, ele pode escolher sim. Dependendo. Tia, como é que é isso dependendo? Tem que ser um espírito superior? Não. Livro Ação e Reação, eu gosto, esse é um dos casos que eu mais gosto, eu sempre gosto de contar. Era ele e o irmão doente mental. Pai e mãe rico. Mãe desencarnou, ficou só o pai. E pai conhece o filho. Um filho doente mental e o outro gastava e não era pouco. E ainda casou com uma mulher mais desmiolada que ele, gastava muito. Então o pai, para proteger o filho que era doente mental, já dividiu a herança. Isso aqui é para fulano, isso aqui é para Beltrano, ponto. O pai morreu, o filho pródigo, né, o gastador, acabou gastando tudo. Só sobrou a herança de quem? Do irmão doente mental. Ele disse, qual é o jeito de eu assumir essa herança? Matando meu irmão. Ele tem que morrer. Então, qual foi a ideia? Ele tem que adoecer. Vou abrir a porta. Eles moravam numa fazenda, tinha escravos. Vou abrir a porta do quarto, ele vai fugir, porque ele adora ficar andando. E o menino ficava andando, coitado, da madrugada, o rapaz. Ele queria que ele pegasse uma enfermidade pulmonar. Mas o rapazinho era forte. Pegou não. E o dinheiro acabou. Ele disse, agora eu vou ter que matar. Como que eu vou matar? Tem 2 escravos presos. Eu vou libertar esses 2 escravos na madrugada, deixar a porta aberta. Fujam, estou com dó de vocês, vou embora. Pegou uma estaca de madeira, foi até o quarto do irmão e enfiou, matando o irmão com várias estacadas. Perfurou o pulmão do rapaz todinho. Foi a óbito. E aí, quem foi que matou? Os escravos. Olha a ideia de um capeta desse. Por isso ele pegou a estaca. Porque os escravos não teriam armas, né? Então, uma estaca você consegue em qualquer lugar. Nunca foi descoberto. Mas tem que prestar conta. Sofreu e não foi pouco. Esse irmão que foi morto, porque ele continua vivo, porque ninguém mata ninguém, perdoou e seguiu. Mas ele tem um débito. Então ele, depois de muito sofrer no mundo espiritual, ele pediu que ele gostaria de reencarnar e sofrer tudo que ele fez o irmão sofrer. Ele pediu para aliviar a própria consciência. Entendeu? Ele é um espírito superior, adquiriu a consciência do que ele fez e ele decidiu se redimir e pediu. Nasceu de uma prostituta, foi abandonado na rua, valorizou a família? Veio sem família. Ficou no orfanato, ficou até 17, 18 anos, depois não tinha muita cultura, foi trabalhar como vigia noturno e passava a noite inteira rodando ali em torno do prédio, frio. Quem que fazia isso? Entendeu? Ele acabou adquirindo, como dizer assim, os pulmões ficaram fracos, tuberculose, internado como indigente, sem ter nenhum familiar.
E o André Luiz diz: no irmão foram as estacas, nele os bacilos. Então a própria enfermidade faz com que ele resgate o seu débito. Então quando a gente fala de escolher a reencarnação, a gente não pode dizer que só espíritos evoluídos que escolhem. Não, nós mesmos, arrependidos das nossas escolhas e das nossas atitudes, a gente muitas vezes solicita. E às vezes a gente solicita até demais. Aí o anjo da guarda diz assim: meu amigo, menos. Você não vai dar conta de tudo isso, não. Vamos devagar com as suas escolhas. Então, eles interferem, sim. Foi bom, gente, o estudo? Deu pra gente aprender? Tem como sair de um estudo desse e dizer: eu não entendi, não. Antes de orarmos em agradecimento, vamos ouvir algumas considerações da tia que destacamos neste estudo para a reflexão dos ensinamentos. Vamos aos destaques da tia? Todos nós, pautados na lei divina, temos o livre-arbítrio. A liberdade que Deus nos dá de fazermos as nossas escolhas. Que o amor, que é a nossa conquista maior, é o amor, ele não pode ser uma imposição. Ele tem que ser uma conquista para que possa ser sentido. Então, logo, ele nos dá o livre-arbítrio para escolhermos o caminho que queremos ou devemos seguir. A partir do momento que já alcançamos o patamar de espírito, ali em nós já foi gravado a lei de Deus. Ela está tão forte dentro da gente que ela nos conduz mesmo. É uma intuição muito forte. Os nossos irmãos menores, eles têm uma força que o conduz, que é o instinto. E o instinto é Deus segurando na mão, vamos dizer assim, na patinha de cada animal. E tudo funciona perfeitamente no reino animal, porque eles estão submetidos ao instinto. Não existe livre-arbítrio para o animal. Nós, na condição de humanos, já nessa individualidade, desse espírito formado, Deus gravou em nós a lei, que não é um instinto em absoluto, mas é uma força muito grande que nos diz o caminho a seguir. Mas Ele nos deu o livre-arbítrio. Então vem a força muito grande, faça isso. Mas eu tenho o direito de escolher fazer ou não. Para nós, a nossa condição hoje de humanos rebeldes, porque lembra sempre disso, o humano, o terrícola, ele não é regra, ele é exceção. Então, perante a criação de todos os espíritos nesse universo infinito, nós, os humanos, somos a exceção, não somos a regra. O que eu estou querendo dizer? A grande maioria da criação de espíritos que Deus nunca para de criar se submete a essa força interior, a essa lei gravada na própria consciência do ser humano. Nós, os terrícolas, fazemos parte do 1%. Na fala de Jesus, eram 100 ovelhas. 99 permaneceu no aprisco. 1% se desgarrou. Então, nessa parábola, ele diz assim, olha, perante a criação, 99% se submete à lei divina, que é a lei do amor. Apenas 1% se rebela. E nós, os terrícolas, fazemos parte desse 1%. Logo, para nós, é muito difícil se submeter à lei de Deus que está em nós, porque nós somos rebeldes, nós não queremos, até hoje, realizarmos a vontade de Deus. Nós sempre queremos realizar a nossa vontade. Essa é a nossa característica, a característica dos espíritos terrícolas rebeldes. Por isso a parábola de Adão e Eva. Nessa parábola belíssima, vocês já estão no paraíso. E o que é estar no paraíso? Estar encarnado num corpo com tudo pronto. Então o Papai do Céu preparou tudo. E disse assim, eu só quero uma coisa, meu filho, que tu aprenda a amar um ao outro. Então nessa parábola de Adão e Eva, ele disse, olha, vocês têm tudo. Só não pode comer o fruto da árvore proibida.
Não existe maçã. Maçã alguém inventou em algum momento, coitado da maçã levou a culpa. Mas ele fala de um fruto. E, obviamente é uma metáfora. E aí a Eva, que representa a humanidade terrena, seduzida por uma serpente, decidiu comer, porque a serpente disse: caso você coma, você terá o conhecimento de tudo. Você será praticamente Deus. E aí a humanidade terrena, se sentindo maior que Deus, decidiu provar do fruto e se perderam. Então, dentro dessa metáfora, o que é? O homem desenvolveu a intelectualidade e se acha muito mais superior do que Deus. A lei que está inscrita na nossa consciência, nós arrumamos expiações. Porque o que é desobedecer a Deus? É fazer mal ao seu semelhante. Se eu faço mal ao semelhante e faço mal à minha pessoa, eu arrumo uma expiação. Tia, como é fazer mal a si próprio? Já ouviste falar de dependências químicas? O açúcar também é dependência química, tá? Então, toda e qualquer dependência química faz mal ao corpo. Eu estou me prejudicando. Logo, eu vou ter que pagar um preço. Eu vou expiar o mal que eu fiz ao corpo. O ódio, raiva, a inveja. As provas é Deus mandando. Provas é, meu filho, vou te mandar uma situação desafiadora. Caso você passe, terás nota 10 e vai evoluindo. Porque uma coisa é você ser fiel a Deus, é a parábola de Jó. É você ser fiel a Deus com a barriga cheia e no casão. A outra coisa é você ser fiel a Deus passando fome na miséria. Então a gente tem sempre que lembrar, não existe absolutamente nada que eu faça nessa vida que eu não tenha que prestar contas. Fiz isso na cabeça. Deus não erra. A família está certinho, os filhos estão certinho e o corpo que tu reencarnou está certo. Não tem nada errado. A única coisa que nos falta é entender que Deus é a inteligência suprema. Tudo está certo. Quando nós fugimos das nossas responsabilidades, nós sofremos. Cada ser tem uma responsabilidade. Está no corpo masculino e está no corpo feminino. Então nós achamos que está errado, é do jeito que a gente quer. E aí a gente está vendo o caos que está na nossa humanidade terrena. O livre-arbítrio é uma lei inderrogável. Todas as leis divinas são inderrogáveis. A gente não se percebe que a vida nos convida nessas bifurcações. É o livre-arbítrio. É a prova. Quase sempre repetimos os mesmos erros, sem nenhuma criatividade. Aí eu pego o Emmanuel e que ele diz assim, é só por uma hora, uma encarnação é uma hora perante uma eternidade. Então a humanidade terrena, nesse ato de extrema rebeldia, é capaz de largar tudo para satisfazer os seus prazeres. É capaz de matar uma nação inteira para satisfazer os seus prazeres. Enquanto nós estamos encarnados, Deus está dizendo assim, ó. Aproveita, viu? Tu ainda está na escola. Nós nos prostituímos, seja de forma moral, seja de forma for, conhecemos Jesus e continuamos nos prostituindo. Ou seja, continuamos fazendo tudo o que fazíamos antes. Logo, conhecemos Jesus? Não, não conhecemos. A gente ouviu falar, mas isso não faz parte da minha vida. Eita, que a chicote hoje não tá bom, né?
É a espiritualidade, não sou eu não, eu sou só o microfone. Se eles estão mandando é porque ele está precisando. Tem como sair de um estudo desse e dizer, eu não entendi não. Amigos, se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página. Dá o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. Assim, concluindo o nosso estudo de hoje e agradecendo o nosso Mestre Jesus por mais este momento de aprendizado, vamos orar? Então, assim, agradecemos a Deus, nosso Pai, a Jesus, o nosso Mestre por excelência, e aos amigos espirituais aqui presentes. Se Deus nos permitir, até o nosso próximo encontro.